Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem desse lado. O vídeo de hoje faz parte da rotina e, portanto, vamos passar pelas clássicas 5 lições que eu aprendi no meu 5º ano enquanto empreendedor e depois de bater os 3 milhões de faturação, quase 4 se formos a acumular tudo o que já foi feito desde o início. O ano passado foi, de longe, o melhor ano da minha vida, em múltiplos aspectos, e tirei aqui este último fim de semana para refletir. Este vídeo veio um bocadinho mais tarde do que é a rotina. O janeiro foi um mês absurdo no que toca a carga de trabalho e imensas coisas que eu tive de tratar, e portanto nem sequer tempo para refletir sobre 2025 tive. Agora tirei um fim de semanazinho, sem distrações, longe de casa, para me abstrair e conseguir refletir sobre tudo o que foi feito em 2025, as principais aprendizagens. Foi um ano incrível, como eu disse, foi de longe o melhor ano da minha vida, em múltiplos aspectos. Eu estou a olhar para baixo porque tenho aqui o meu caderno com todas as minhas notas e pensamentos e registros diários. Foi o meu melhor ano a nível pessoal, a nível das relações que desenvolvi, a nível financeiro, mesmo a nível pessoal, porque me permitiu montar já as foundations necessárias a nível financeiro que eu quero para atingir os meus objetivos pessoais. E depois a nível profissional, pronto, pelo próprio progresso da Scale, em que batemos os 2 milhões de euros em vendas. Não foram os 2.5 que já se falou em vários vídeos, mas a verdade é que nós logo no primeiro trimestre demos a volta e chegámos à conclusão que esse objetivo se calhar não era o mais indicado e rapidamente demos o pivot e portanto chegámos à conclusão que o necessário era os 2 milhões e, dito e feito, batemos esse objetivo, aumentámos a equipa, montámos uma camada de chefia intermédia, o negócio depende cada vez menos de mim e do público para as day-to-day operations. Obviamente que ainda há muitas coisas que nós metemos a mão na massa e tal como tem que ser. Todos os meses fizemos coisas incríveis, levámos a equipa à Ferreira dos Ezers, fomos com as às festas na Terrinha, fizemos o nosso Company Retreat de Vila Moura, que também foi uma cowboyada, fomos ao Douro e vocês já devem ter visto esses vlogs todos. Se não os viram, também haveremos de os deixar ou na descrição ou nos cartõezinhos que aparecem aqui em cima. Batemos todos os recordes, montámos uma máquina incrível e ao longo desta jornada fui também tirando várias aprendizagens que depois de um grande fim de semana de reflexão cheguei à conclusão. Isto não tem necessariamente uma ordem de importância, só quero deixar isso claro, mas podemos arrancar então com a primeira. A nossa primeira lição dá-se a umas boas ou más decisões que foram tomadas no início do ano passado, ao final de 2024, e foi percebermos que quem começa um negócio não é necessariamente quem acaba o negócio ou quem fica. Porque o negócio é como conduzir um carro e tu precisas de mudanças e tu, para chegares a certa velocidade, usas a primeira mudança, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, a quinta, a sexta, etc. E para o negócio é exatamente a mesma coisa. Quem começa não é necessariamente quem acaba, porque quando tu começas um negócio, provavelmente, ainda por cima se é bootstrapped, como foi a Scale Lab, ou seja, sem investimentos externos, tu não vais logo buscar a beleza na percepção do mercado. Grandes máquinas com salários absurdos. Tu provavelmente vais buscar os teus amigos, os teus conhecidos, ou malta com quem tu já trabalhaste minimamente e sabes que podes confiar neles, então dás-lhes as boas-vindas para a tua empresa. E nada te diz que essas são as melhores pessoas para desempenhar essas funções. Simplesmente eram as pessoas que tu tinhas na altura e, portanto, trouxeste-as para essas posições e as coisas assim progrediram. Agora, cabe-nos a nós, enquanto gestores, estarmos a par disso. Obviamente, formarmos essas pessoas porque estão connosco desde o dia zero, mesmo que não sejam as melhores a nível de hard skills, se estão contigo desde o dia zero, há muitas soft skills e cultura, conhecimento sobre como é que a empresa opera e qual é que é a visão a longo prazo e o amor que essas pessoas têm à camisola, que vale mais do que qualquer hard skill. Portanto, cabe-nos a nós, enquanto gestores, garantir que damos as ferramentas necessárias a nível de hard skills ao longo do tempo para essas pessoas irem progredindo e acompanhando a velocidade a que a empresa cresce, mas o mais normal, o mais comum de acontecer é essas pessoas não progredirem à velocidade com que a empresa cresce e é muito importante nós estarmos cientes disso. É super normal acontecer. Por favor, deem-me um fact-check. Não tenho a 100% de certeza destes números, mas cerca de 5% da equipa que começa as empresas, que duram mais de 5 anos, é quem dura. Portanto, se tu estás a começar uma equipa hoje com X pessoas, há uma grande probabilidade que daqui a 5 anos só 5% dessas pessoas é que continuem na estrutura. Eu lembro-me de ver estes dados em algum lado e de facto fazem bastante sentido. Agora, obviamente, também não podemos ter uma atitude passiva e deixar
tipo, é o que é. Também não vamos ter um esforço ativo para que as pessoas progridam. Se tiverem lá todas as bases perfeitas para dar um excelente team member, aí obviamente cabe-nos a nós ter esse esforço. O segundo ponto, que tem muito a ver com o grande lema de 2026 para a Scalelabs, é que mais e melhor vai vir sempre antes de novo. Há muito aquela cena, e isto é uma frase do Hormozy, que é more, better, new. É basicamente a única coisa que uma pessoa tem que fazer para crescer. E o more, better vem sempre antes do new por algum motivo. More and better, mais e melhor, vai ser sempre mais fácil, mais rápido e tem que ser sempre muito mais prioritário antes de novo. E por isso é que um dos pilares de gestão 101 é resolver problemas antes de pensar em novas estratégias e pensar em novas ideias. E isto tem muito a ver com os objetivos também da Scale, por exemplo, deste ano. Nós chegámos a um ponto em que tínhamos dois caminhos a seguir. Ou optávamos pelo novo e íamos atacar novos mercados, ou optávamos pelo mais e melhor. E explorar as dores que nós, de certa forma, já sabemos que elas existem, já as resolvemos com pouco volume, meter mais volume nisso, otimizar os processos internos, a meter ainda mais volume e melhor, com melhor qualidade, melhores processos, muito mais otimizado naquilo que já tem bastante volume e garantir que construímos um moat à volta da empresa ainda mais forte do que realmente é, antes de estarmos a expor-nos à complexidade de novos mercados e por aí fora. Porque aí o que acontece depois no final do dia é, se fizermos mais e melhor como deve ser, nós vamos ter tanto capital e tanta capacidade financeira que o que nos vai acabar por compensar é, em vez de internacionalizar, simplesmente começar a fazer cold calls para o estrangeiro, internacionalizamos através de M&As. E em vez de termos que sermos nós a expor-nos ao risco e às dores de cabeça de ter que estudar um novo mercado, ambientar-nos dessa cultura e expor-nos às dores de cabeça todas, simplesmente arranjamos alguém que já tenha isso tudo e aplicamos-lhe, ou fazemos com que ele aplique a nossa fórmula nisso que já funciona. E portanto, segunda lição, mais e melhor, 99% das vezes vem sempre acima ou é muito mais prioritário do que novo. A minha terceira lição vem de um almoço incrível que posso dizer facilmente que mudou a minha vida, ou pelo menos a minha perspectiva sobre a vida e sobre gerir uma empresa, com o Marco, CEO da KW, que me expôs ao conceito de jogos finitos e jogos infinitos. E portanto esta terceira lição é que negócio, business, empreender é um jogo infinito. E quando nós jogamos jogos infinitos com jogadas finitas, estamos destinados a perder. Porque umas pessoas estão a jogar for the sake of it, ou seja, estão a jogar para jogar, e outras pessoas estão a jogar atrás de um objetivo finito que, ao atingirem, quer dizer que o jogo acaba. E mesmo que esse objetivo finito seja atingido e seja atingido um patamar superior a quem está a jogar um jogo infinito nesse preciso momento, essa pessoa vai acabar aí e o jogo acaba por aí e a outra continua a jogar. E, portanto, inevitavelmente, ao longo do tempo, vai sempre conquistar coisas significativamente melhores e maiores. E, portanto, perceber que nesta vida existem jogos finitos e jogos infinitos e dentro de cada jogo nós temos que desempenhar as jogadas respectivas, vai mudar completamente a tua visão sobre a gestão do teu negócio e sobre o longo prazo do teu negócio. Porque a partir do momento em que tu te apercebes que o objetivo do teu negócio é continuares a ter o teu negócio, é continuares a jogar, podemos até dar um passo atrás e nem sequer pensar na questão do negócio, mas pensar na questão de empreender. O teu objetivo enquanto empreendedor é continuar a empreender. Então pode, obviamente, um negócio ser um jogo finito dentro do teu jogo infinito que é empreenderes até o resto da tua vida. Isso vai-te permitir ter jogadas muito mais vantajosas face à tua concorrência. E isso foi aquilo que nos permitiu até fazer um refresh completo na nossa missão. Nós antes falávamos muito na grande missão, na grande visão de atingirmos 1 bilhão de avaliação. E esse é o grande objetivo da Scalelabs, seja daqui a 10, 20, 30 anos. E isso é uma North Star. Mas por mais ingênuo, por mais estúpido, mais naive, mais absurdo que seja esse número, é um número. Logo, é atingível. Logo, é alcançável. Já houve outras pessoas a fazê-lo, porque não nós. E, portanto, se essa for a nossa missão, o que é que acontece no dia seguinte a atingirmos a um B? Eu e o público acabamos com a nossa vida, sei lá, vamos para a floresta viver e nunca mais ninguém sabe de nós? Obviamente que não. Por caso contrário, isso seria uma vida muito triste. E, portanto, cabe-nos a nós ter uma missão que seja infinita. Obviamente há objetivos. E esse 1B, por mais estúpido que seja para quem está a ouvir, é um objetivo, não é uma missão. A missão é o infinito. A nossa missão passou a ser elevar o standard de crescimento dos negócios em Portugal e das pessoas que as lideram. Isto é aquilo que orienta todas as nossas decisões no dia-a-dia. Decisão estratégica em cima da mesa. Eu e o Pulu pensamos, isto vai ajudar-nos a elevar o padrão, o standard de como é que as empresas em Portugal crescem e evoluem e das pessoas que as lideram ou não? Isso vai nos permitir chegar cada vez mais perto desse
objetivo infinito ou não. Isso vai ajudar-nos e orientar-nos muito melhor a tomar decisões do que simplesmente o bilhão. E, portanto, business, empreendedorismo é um jogo infinito e, como tal, tem que ser jogado com jogadas infinitas. Caso contrário, estamos destinados a falhar, mesmo que esses objetivos finitos sejam incríveis, que essas jogadas finitas sejam gigantes. Vai haver um dia em que isso acaba e o objetivo é continuar a jogar. E, portanto, isto foi crucial para o nosso desenvolvimento, o meu pessoal e da própria empresa no longo prazo. A quarta lição vem um bocadinho como consequência de desenvolvermos as nossas chefias intermédias e do negócio funcionar e crescer cada vez mais sem os nossos inputs, que é a fase do negócio que a organização vai beneficiar muito mais de mim e do público enquanto founders, ou CEO, COO, whatever, vai beneficiar muito mais de nós estarmos afastados do day-to-day e das operações e de termos com as mãos na massa, do que estarmos lá hands-on a fazer microgestão e só existir por existir. Por um simples motivo. Enquanto empresários, enquanto empreendedores, nós vamos querer sempre resolver problemas novos, ter novas ideias. Nós somos criativos por natureza, por isso é que começamos um negócio. É meio que o nosso instinto. E a verdade é que um negócio é como se fosse uma corrente. E uma corrente é tão forte como o seu elo mais fraco. E cada segundo que nós alocamos a fortalecer elos dessa corrente que não sejam um elo mais fraco, são segundos que nós não estamos a fazer com que o negócio dê o passo à frente. E, portanto, sim, podemos aumentar o potencial do negócio, até onde é que o negócio pode ir resolvendo elos que não são mais fracos, mas não vamos necessariamente fazer com que o negócio dê o passo seguinte que precisa, em direção aos nossos objetivos. E, muitas das vezes, a partir do momento em que já temos uma chefia intermédia competente e bem organizada e com tarefas e responsabilidades bem distribuídas, essas pessoas vão ser muito melhores a resolver esses problemas do que eu e do que o público, e vão ser muito mais indicadas, porque lhe compete-lhes a elas, e elas conhecem já esses departamentos ou o departamento que estiver relacionado com o elo mais fraco que tem que ser resolvido, e portanto eles vão conseguir resolver isso muito melhor do que nós, e nós estarmos lá a mandar bitites de fora vai fazer mais mal do que bem, e às vezes nós temos que nos limitar fisicamente disso acontecer, e por isso é que às vezes o negócio beneficia mais de nós sairmos, não fazermos nada, não mexermos em nada e deixarmos a estrutura e a organização e as pessoas e a equipa resolverem as coisas por si, porque o objetivo é que chega a um ponto em que eles são melhores do que nós a resolver esses problemas. E se nós não dermos essa autonomia, esse ponto nunca vai chegar. E se obviamente não quisermos ficar amarrados ao negócio e completamente dependentes um do outro para isso crescer, isso é um passo inevitável e é um trabalho psicológico, mental, muito importante que nós enquanto founders temos que ter, porque vamos muito facilmente cair naquela sensação de culpa, aquela mesma culpa que nós sentíamos quando estávamos nas operações a pôr as mãos na massa e a fazer as coisas acontecer e a entregar os serviços aos clientes ou na produção, whatever it is, e damos esse passo para deixar de estar nas operations para passar a estar na parte estratégica. Há um próximo passo que é essa própria parte estratégica e de problem solving também ser delegada, e é preciso ter muito cuidado e minimizar esse feeling de culpa, porque estamos a caminhar para então um negócio muito mais independente e escalável no longo prazo. Isto é só uma lição inerente de múltiplos procedures, múltiplos SOPs, múltiplas otimizações que foram feitas para isto ser possível. Não é só tipo, está tudo a arder e eu e o público basamos para irmos ao ginásio ou irmos de férias. E não é isto que eu estou a dizer que tens que aplicar hoje ao teu negócio. Isto aconteceu este ano, o nosso segundo ano, mas enquanto empresário, quinto ano, depois de múltiplos milhões faturados e depois de gerir dezenas e dezenas de pessoas e de desenvolver chefias intermédias e por aí fora. Portanto, não levem isto à letra. E depois a nossa quinta lição, que apesar disto não estar por ordem, isto foi a lição mais recente e portanto mais próxima do final do ano. Num negócio de serviços, principalmente se for um negócio de serviços B2B, que acredito que a maior parte das pessoas que me seguem e acompanham o nosso conteúdo esteja envolvida, tu tens 3 ou 4 grandes bottlenecks gerais. Vais ter as vendas, tens que resolver vendas, resolves o bottleneck das vendas, ou seja, consegues vender o teu produto a quem quiseres, obviamente não com 100% de taxas de conversão, mas consegues fazer a primeira venda, e a partir do momento em que consegues fazer a primeira, segunda, terceira, quinta venda de forma previsível e sabes quantos inputs tens que executar para gerar os outputs que tens como objetivos, resolveste o bottleneck de vendas, vais ter que resolver o bottleneck de serviço, e isso tu resolves com recrutamento, ou seja, como é que consegues tornar o teu serviço escalável para o teu negócio ser profitable, porque tu vais estar sempre a
a contratar talento e pessoas para entregarem esse serviço, e as coisas têm que estar muito bem organizadas para teres essa quantidade absurda de pessoas necessárias para entregar um serviço de forma profitable, e para isso acontecer tens que resolver então o outro bottleneck, que é recrutamento, e montares uma máquina de recrutamento de pessoas basicamente infinita e on demand, para a partir do momento em que tu tens necessidade ou prevês que vais ter essa necessidade de recrutamento no curto, médio prazo, fazeres esse recrutamento sem pôres um grande stress à máquina. Agora, depois de resolveres o problema de recrutamento, vem a minha quinta aprendizagem deste ano, que é, diria eu, pelo aquilo que eu sei, e todo o conteúdo do meu canal é com base naquilo que eu sei, com base nas minhas aprendizagens da minha vivência ao gerir empresas, o derradeiro bottleneck no final do dia, tendo tudo resolvido, vendas, service delivery e recrutamento, é formação. Porque tu podes ser o melhor a vendas e sabes tudo a ti, ao pormenor, todos os inputs necessários que precisas para atingir os teus outputs de objetivos, e consegues cumpri-los e as coisas de facto acontecem. Depois consegues entregar um serviço de forma super escalável e profitable. Depois consegues recrutar as pessoas todas a tempo para não pôr stress na máquina, ao mesmo tempo não estares overhired nem underhired, com, mais uma vez, margens bastante lucrativas. Tu vais ter que ter uma máquina de formação para, e isto a um certo echelon da coisa. Obviamente, se estivermos a falar de os primeiros 100 mil euros ou 200 mil euros ou 500 mil euros, isto nunca vai ser um problema. Mas quando queres começar a tocar nos 8 dígitos, isto já começa a ser um problema, porque já começamos a tocar em volumes de algum modo overwhelming. Tu vais ter que ter uma máquina de formação que vai ter que conseguir formar a quantidade necessária de pessoas que tu tens que recrutar no time frame necessário para não pôr stress desnecessário à máquina, para não estares overhired nem underhired, para conseguires entregar o serviço com qualidade, que é para vendas conseguir vender e fechar o número de deals que são necessários para tu atingir os teus objetivos. Que nada disto funciona se a tua formação não for escalável e se tu estiveres a dar formações one-on-one a todas as pessoas que tu estás a contratar para entregar o teu serviço. E portanto, este, pelo que eu descobri até agora, é o derradeiro bottleneck de negócios de serviços, e é o meu foco para este primeiro e segundo trimestre, em princípio, resolver de A a Z este grande problema, que ao resolvermos isto, nós, vendas, estamos bem, entrega de serviço, estamos incríveis, a recrutamento também, estamos incríveis. Isto é aquilo que nos impede de atingir os 8 dígitos, que é o grande objetivo dos próximos anos. Estas foram as minhas 5 lições no meu 5º ano de empresário, e deixo aqui uma honorable mention para quem ficou comigo até ao fim, de uma 5ª lição e meia, super importante para quem está a montar a sua chefia intermédia, e que nós também aprendemos isto no início de 2025 e graças a Deus nunca mais voltámos, porque lá está, aprendemos uma lição e portanto não voltámos aqui no mesmo erro. Caso estejam a montar a vossa primeira equipa de liderança, o vosso primeiro nível de chefia intermédia, não caiam no erro de achar que por uma pessoa ser a melhor operadora, o melhor a entregar o serviço, o melhor a vender, o melhor a contactar o cliente, o melhor a recrutar, não é por isso que ele vai ser a melhor pessoa a liderar quem então faz essa entrega. E isso é um erro super comum, nós próprios cometemos, é super natural, é só, olha, se esta pessoa é o melhor de vendas, então vamos passá-lo para líder de vendas para as pessoas aprenderem com o melhor. É super óbvio, mas não é linear. Pode acontecer, atenção, pode haver a coincidência de que a melhor pessoa a operar vai ser a melhor pessoa também a liderar e vai ser uma excelente pessoa a liderar, mas são skill sets completamente diferentes. São skill sets operacionais, técnicos, qualidade técnica da pessoa a entregar esse serviço, whatever, a executar essas tarefas. E isto são tudo hard skills. E outro é um skill set de hard skills muito mais focadas na gestão de pessoas, na gestão de expectativas, gestão de equipas, gestão de projetos, expectativas, long-term planning, visão, tudo e mais alguma coisa que é completamente diferente e nada tem a ver com a capacidade dessa pessoa entregar bem ou mal as tarefas pelas quais inicialmente foi contratada. Não caiam neste erro e não se inibam de promover determinada pessoa para líder, apesar de não ser a melhor a executar essas tarefas, é respeitada pela equipa toda, é vista como um exemplo, toda a gente gosta dela, essa pessoa tem uma excelente relação com todas as pessoas da equipa, essa pessoa muito mais facilmente vai dar um melhor líder e depois usam o melhor operator como braço direito do líder, porque ele, enquanto operator, 90% das vezes vai fazer sempre muito mais dinheiro do que o líder, portanto também o fator financeiro entra em jogo, e principalmente se estivermos a falar de uma equipa comercial, os melhores comerciais numa estrutura saudável vão sempre fazer muito mais dinheiro do que um diretor comercial. É normal, é saudável, é assim que as coisas estão
estruturadas, é assim que tem que acontecer. Não é grave isso acontecer, é suposto, e quem diz equipa comercial diz qualquer outra equipa, e portanto podem deixar o vosso melhor operator descansado, porque não é por isso que ele vai receber menos. A outra pessoa simplesmente tem um skill set diferente que ele não tem e portanto assume uma posição de liderança. São só tarefas diferentes com responsabilidades diferentes e não, eu sou melhor do que tu porque sou líder. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Essas expectativas têm que ser muito bem geridas a partir do momento em que se apercebem que o vosso melhor operador não vai ser o melhor líder e portanto vão buscar outra pessoa que não seja a melhor pessoa a executar essa tarefa e metê-lo numa posição de liderança, caso isso gere algum conflito ou algum turmoil dentro da vossa equipa. Esta é a justificação que podem dar. Agora sim, estas foram as minhas 5 lições e meia do meu 5º ano enquanto empreendedor. Se tiverem curiosidade, vejam as outras. Isto é uma rotina que eu tenho desde o meu primeiro negócio, desde o meu primeiro ano na CRC, onde, se não me engano, devemos ter batido 30 mil euros de faturação ou 50 mil euros de faturação. Eu faço isto até num âmbito bastante egoísta e mais para mim, mais para eu todos os anos perceber quais é que foram essas lições e recapitular o que é que eu fui aprendendo e que knowledge é que eu fui acumulando ao longo desta belíssima jornada. E se ajudar nem que seja um empreendedor com uma destas lições ao longo destes últimos 5 anos, já está mais do que paid out, já tenho um retorno absurdo sobre todo o tempo que vim a investir nestes vídeos. Espero que tenham gostado. Se são novos no canal, não se esqueçam de subscrever, de comentar quais é que foram as vossas 5 lições, ou se não tiveram 5, pelo menos a lição mais importante que tiveram em 2025. Acompanhem-me porque este não é o único vídeo que sai anualmente. Todos os meses vão saindo múltiplos vídeos, sejam do backstage a gerir a Scale Labs ou outras aprendizagens e outros temas interessantes que eu queira partilhar para vos ajudar na vossa jornada. Portanto, vejo-vos em breve. Tchau, tchau.